Pararemos o Oriente Médio, mais poderosa ameaça do Irã. Trump cancela ida de grupo ao Paquistão. Estados Unidos e Irã mandam as suas delegações para o Paquistão para finalmente o estabelecimento de uma paz definitiva. Hum? Será que vai conseguir ser estabelecida essa paz hoje? Não. Lembrando que o Irã desdenha do presidente americano e fala que, na verdade, os Estados Unidos só estão buscando algum tipo de saída honrosa para o desastre que eles se Ele meteram. Os dormindo. americanos também colocam qual que é a sua única condição para o estabelecimento de uma paz regional. Falar um pouquinho também, galera, sobre a nova tática que a Guarda Revolucionária Iraniana ameaça utilizar, que pode trazer grandes preocupações, repercussões globais, econômicas e de informações, caso os Estados Unidos não liberem o Estreito de Hormuz. Enquanto isso, o governo Trump vai comprando uma série de brigas por desrespeito à Índia e ao Brasil, entender exatamente como, enquanto Javier Milei parece satisfeito com a postura do governo americano, já que por brigas entre Reino Unido e Estados Unidos, aparentemente o governo Trump vai passar a apoiar que as Malvinas pertençam à Argentina. Quê? Para finalizar, falar um O pouquinho também quê? sobre o Macron e também o Friedrich Merz, que falam sobre um despertar do continente europeu, alegando que nesse momento a Europa está sendo atacada em três frentes principais: China, Estados Unidos e Rússia, enquanto a Polônia vai judicializar a integração, o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia. Será que o acordo que ia começar a valer agora em maio não vai mais? Se Hum. vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Vou Já se pular aqui. inscreve e acesso a Coinbase. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, realmente, cara, a situação dos Estados Unidos está ficando um pouco complicada em relação aos seus gastos militares. As Ê, informações dão conta que desde o início do conflito, já está indo para quase 2 meses, os Estados Unidos gastaram Nossa! só em mísseis cerca de 100 bilhões de reais. Se a gente fizer o gasto total Ai. dessa guerra, tá na casa de 28 bilhões de dólares. Para É, rapaziada, a gente já falou muito da guerra do desgaste, né? Parece que o Irã tá conseguindo. vocês terem uma noção, isso é mais do que o PIB da Guiana, do que o PIB de Montenegro e uma série de países menores. Os Estados Unidos são um país que tem uma dívida galopante, preocupações em relação aos seus juros, e claro que isso pode trazer preocupações e repercussões na própria eleição. Lembrando que esse ano tem the midterm elections. Uh, Os Estados Unidos também têm preocupações em relação ao seu inventário, à sua capacidade militar, não porque não consiga travar uma guerra, os americanos são com certeza uma grande potência, mas sim. porque alguns equipamentos foram muito utilizados nessa guerra e também foram cedidos para a Ucrânia, foram cedidos para Israel, foram comercializados com outros países, e os Estados Unidos aparentemente não esperavam gastar tanto em um curto espaço de tempo. O governo Trump recentemente convocou uma série de empresas militares dos Estados Unidos para uma reunião e pediu para acelerar o processo produtivo para que a capacidade de defesa dos Estados Unidos não fique comprometida. Mas como que eles vão acelerar o como é que eles vão acelerar a produção, se pra isso ele precisa de terras raras, mano? Tá ligado? E as terras raras, a maior parte tá tudo com a China, e a China já tá restringindo, principalmente quando é pra meios para fins militares. A própria China já tá bloqueando isso. Ah, deixa eu tirar a legenda, gente, foi mal. Além disso, nós temos hoje a viagem, né, que tanto a delegação iraniana como também dos Estados Unidos fizeram em direção ao Paquistão. Uhum. O que aconteceu? Ué? Ué? Alô? Alô? Também dos Estados Unidos fizeram em direção ao Paquistão. Eu acho que morreu aqui o áudio dele. Trump cancela a viagem de negociadores ao Paquistão após o Irã rejeitar conversas com os Estados Unidos. Fez aqui um monte de coisa, né? Cancelou a viagem. Eu acabei de cancelar a viagem dos meus representantes a Islamabad para encontrar com os iranianos. Muito tempo perdido em viagem e temos muito trabalho. É, Marcílio, eu acho que o Trump fez você esquecer de colocar o áudio aí. É, concordo. Ponto importante: o Irã se sentindo traído pelos Estados Unidos, já que em 2 vezes estavam acontecendo negociações, só que os americanos atacaram. Mesmo durante as negociações, o Irã fala que não negocia mais diretamente com os Estados Unidos
pelo menos enquanto os americanos não liberarem o Estreito de Hormuz. O Irã, ele colocou o seu documento, as suas reivindicações para o Paquistão, e os Estados Unidos falam que estão dispostos a fazer algum tipo de acordo. O próprio Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, falou que tudo o que os iranianos precisam fazer é abandonar as armas nucleares de maneira significativa e verificável. De novo, nunca teve armas nucleares no Irã, mano. E é capaz que o fim dessa guerra leve o Irã a pensar: talvez seja melhor não ter armas nucleares. Como eu já trouxe para vocês, se for esse só o pedido dos Estados Unidos, a mim me parece um pouco estranho, porque o acordo que o Trump saiu tinha isso. Lembrando que os Estados Unidos tinham assinado um acordo com o Irã, não só Estados Unidos e Irã, né, mas também com a participação da Rússia, dos países europeus, em que o Irã abria o seu país para vistorias internacionais da agência da ONU e, em troca, tinha o fim das sanções econômicas. O Trump saiu desse acordo, alegando que o Hum. Irã, sem sanções econômicas, se enriquecia e, apesar de respeitar os limites de enriquecimento de urânio, financiava outros grupos, como o Hezbollah, como o Hamas, a Jihad Islâmica. Ah, mas os Estados Unidos também financiava outros grupos, financiou a sua história inteira. E é isso, né? Tipo, gente, o Irã tinha essa coisa de salvaguardar a garantia de que eles nunca construiriam uma bomba atômica, tá ligado? Quem saiu desse acordo foi o Trump. Quem saiu desse acordo foram os Estados Unidos, tá ligado? Isso, mano, é aquela coisa, o Trump, ele é burro. Ele é muito egocêntrico, ele é é, muito arrogante, ele é muito narcisista, ele acha que tudo que ele tá fazendo vai trazer sucesso e, tipo, se vem Israel e fala pra ele, ei, saia do grupinho ali do acordo do Irã, na verdade, se a gente atacar eles, vai ser muito melhor pra nós, e olha, você pode sair como um vencedor. É muito fácil convencer um narcisista. É muito fácil. É muito fácil. E conseguiram fazer isso muito bem. Muito bem. Que faziam uma espécie de guerra de procuração contra Israel. Agora é só abrir o país para vistorias internacionais? Ou Hum. seja, é o mesmo acordo que o Trump saiu lá em 2018? Se sim, eu considero que vai ser no mínimo estranho, claro, né? O próprio Irã colocou. Se eu fosse o Irã, eu não aceitaria, não. Eu falaria, não vai entrar mais a IE aqui, não vai. Ah, não sei o que, não sei o que. Foda-se, meu irmão, não vai. Se eu fosse o Irã, eu faria isso. Fez algumas. Vem desdenhando, né, do governo americano, fez ali vídeos com inteligência artificial. Agora fez uma postagem, não sei se vocês acompanharam, mas pegou Ele um pouco dormindo. mal a maneira como o Trump se comportou em reunião recente, porque parecia que ele estava dormindo. Não E parecia, ele aí tava. começaram a falar: ah, ele não tá mais com a saúde mental, já tá ficando muito idoso. O Trump sempre fazia muita brincadeira, né? Com o Sleep Joey, aliás, até chama o Joe É. Biden até hoje, assim, né? O Sleep Joey e tal. E ele supostamente ter dormido é uma coisa, claro, né, que os opositores ao Trump estão criticando bastante. E aí, o Irã colocou uma postagem, tá vendo? Foi assim que a gente furou o bloqueio de Hormuz. Aí colocaram uma fotinho do Trump dormindo embaixo, Hum. alegando, né, que o Irã consegue superar o bloqueio norte-americano. Provocações, e nesse mundo da pós-verdade, né, nesse mundo aí das redes sociais, claro que a propaganda também faz parte dessa guerra híbrida. O Irã colocou que a única coisa que os Estados Unidos querem é uma espécie de saída honrosa para o conflito, porque na prática eles já se provaram ser superiores militarmente aos norte-americanos e teceram mais ameaças. É, sim, gente, porque, de novo, se Irã fosse fraco nessa questão aí, a guerra teria acabado provavelmente no primeiro dia. Já vai fazer 2 meses. Vai fazer 2 meses. Essa semana agora vai fazer 2 meses. Tá ligado? Alegando que se os Estados Unidos não liberarem o Estreito de Hormuz, eles vão conhecer o poder do exército iraniano, ou seja, ameaça fazer ataques contra as embarcações militares norte-americanas. Eu particularmente acho, né? Acho, não tenho certeza, que os americanos são mais poderosos que os iranianos. Não sei se o Irã vai querer comprar essa briga com os Estados Unidos, mas Ele já comprou até porque eles já conseguiram acertar umas fragatas e até porta-aviões. Aquela história. Ai, gente, desculpa. Aquela história que o Harrison Ford teve que sair daquele espaço porque a lavanderia explodiu. Porra, tem que ser uma explosão muito fodida, assim, tá ligado? de novo, propaganda, né? Faz parte da guerra. Mas acho uma coisa importante. A Guarda Revolucionária, ela tem quase que um meio oficial, um canal de comunicação com a população e com a mídia internacional, que é a agência Tasnim de notícias. E eles compartilharam um mapa dos cabos submarinos na região do Golfo. Isso aqui. Fizeram isso, claro, para fazer uma espécie de ameaça. Se os Estados Unidos não liberarem o Estreito de Hormuz,
a gente corta os cabos submarinos. Ah, professor, mas cabos submarinos não tem grande importância, né? Ah, Não? não tem. A gente está falando de cerca de 15% de todo o tráfego de dados que existem no mundo. Fora aqui na região do Golfo, a gente tem países que são grandes aliados dos Estados Unidos. São regiões onde geram grandes investimentos, tem a posição ali de data centers. Ai, se você cortar os cabos do Emirados Árabes Unidos, acabou a vida dos influencers. E sem influencers, aquele paizinho mequetrefe vai pro saco. Eu odeio Emirados Árabes Unidos. Odeio. Desculpa, gente, odeio. Eu, como árabe, posso odiar à vontade. Pedro, o que você acha da grande fome que tá acontecendo na Argentina? Neoliberalismo mata. A resposta já tá na sua pergunta aí, né? Ai, essa China que tá comendo cachorro, gato, né? Ai, nossa, essa Venezuela passando fome, né? Nossa senhora. Mal sabiam eles que a Argentina ia agora virar notícia disso. Gente, os caras estão comendo gato, tá? Tá literalmente tendo churrasquinho de gato. China parece que está construindo 75 parques de energias solares. Sim, só que, de novo, não é suficiente. E tem um outro problema. Todo ano tem furacão em Cuba. Todo ano tem furacão em Cuba. Gente, passa um furacão em cima desses painéis solares, vai tudo embora. Entende? Funcionamento de bancos e convenhamos, como é um grande nó, é uma grande rede de comunicação global, não é só a região do Golfo que vai ser prejudicada. Isso pode trazer problemas globais. A gente percebe o quanto que a questão dos cabos, da transmissão de informação, assim, é sensível, tanto que, por exemplo, a gente pega os países bálticos, ou até mesmo a Finlândia, a Suécia e tal, eles colocam que a Rússia e a China vêm cortando esses cabos para fazer uma espécie de teste. Ou seja, eventualmente, se um dia a Rússia fizesse uma invasão contra os Bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, um dos primeiros jeitos de conseguir deixar esses países no escuro, sem conseguir se comunicar, sem conseguir ter acesso a informações, transferência de dados, seria o corte desses cabos submarinos. O Irã também sabe disso. Olha, eu diria que E também porque, gente, IA. Tem muita sede da Amazon, por exemplo, e de outras companhias de inteligência artificial que estão fazendo essa coisa com dados, com inteligência artificial, como a Palantir, por exemplo, que eles dependem desses dados constantemente. Se você arranca esses cabos, você tá fudendo ainda mais a indústria da inteligência artificial dos Estados Unidos, que já não tá muito boa. Que tá cada dia mais tá um passo de colapsar. com o avanço da globalização, você fechar portos, atacar posições de infraestrutura, talvez seja menos danoso do que cortar os cabos que transmitem as informações e os dados. Então, claro, o Irã também seria totalmente prejudicado, porque também depende, né? É. Mas poderia comprometer o nível de circulação global de países que são grande aliado dos Estados Unidos. Além disso, agora a gente tem também o próprio presidente dos Estados Unidos tá trazendo alguns problemas, algumas dores de cabeça para o seu próprio governo. Primeiro, em relação à Índia. A gente sabe que o Trump ele está numa luta para conseguir fazer com que os bebês que nasçam nos Estados Unidos não ganhem o direito à cidadania do país. Ele não é filho de imigrante, esse cara, não? Alguém esqueceu disso? Eu achei que a luta que ele tava travando era consigo mesmo. E aí, nós tivemos uma informação, né, um comentário feito, colocando que um bebê aqui se torna cidadão instantaneamente. Então, eles trazem toda a família da China, da Índia ou de qualquer outro inferno. Não há lealdade, não são como os euro-americanos do passado. Ou Nossa. seja, primeiro que eu acho que tem um tom um pouco estranho, né, colocando que, tudo bem, os europeus Não, um tom estranho, professor Ricardo Marcílio. Tom racista do caralho, mano. Que mané tão estranho. Racista pra porra esse maluco. lá do século XIX, eles tinham uma lealdade com os Estados Unidos. Nossa. Agora, esses chineses, indianos ou outros lugares do inferno, segundo o comentário, né, que o Trump republicou, aí eles não têm lealdade. Hoje a gente fala de cerca de 5,5 milhões de indianos que vivem nos Estados Unidos. Gente, papo de 1/3, se eu não me engano, assim, tipo. Eu acho que é 1/3 ou 1/4, eu não vou lembrar o número exato. É tudo imigrante. É tudo imigrante. A maior parte da galera que trabalha na construção civil, por exemplo, nos Estados Unidos, que constrói as casas deles, é tudo imigrante, mano. É tudo imigrante. Tá ligado? E a relação Índia-Estados Unidos é bastante próxima.
A gente costuma falar dos call centers, né, como prestadores de serviços, mas não só, cara. A gente tem, por exemplo, os indianos fazendo parte da cultura, da sociedade, as terceirizações acontecendo para a Índia. É um intercâmbio cultural, um intercâmbio econômico e até mesmo geopolítico importante. Existem Vem pra cá, Índia, pelo amor de Deus. O que eu mais gosto é comer a comida de indiano, mano. Os caras fazem umas comidas mó boa. parceria entre os dois países. Uf. A Índia não gostou nada do Trump, o presidente do país, porque é que nem eu falo pra vocês, né? Se eu faço um comentário criticando o Trump, é uma coisa. Se, sei lá, o Lula reposta o meu vídeo, pô, galera, ele tá compactuando. É um chefe de Estado que tá criticando, né, o outro país. É a mesma coisa aqui. O Trump tecendo críticas ou compartilhando que a Índia é um inferno, pô, é o chefe de Estado dos Estados Unidos. E o foda é que se tiver alguém, se o Trump chegasse a falar, ai, o Brasil é um inferno, não sei o que, vai ter um monte de brasileiro falando, não é verdade, nós somos um inferno, nós somos filhos da puta, nós somos tudo bosta. Ah, eu me odeio. É sempre isso, né, mano? O que você acha da venda da Serra Verde por 2,8 bilhões, preço de pinga? Eu fiz um vídeo falando disso. A boa notícia é que o STF aparentemente proibiu a venda de minerais para qualquer nação que não seja o Brasil. Então, isso pode sim gerar repercussões econômicas e geopolíticas. Além disso, a gente teve o conselheiro do Trump, o Paolo Zampolli, que inclusive foi casado com uma brasileira durante bastante tempo, 20 anos, se eu não me engano. Tem até uma filha, né, de 15 anos com essa brasileira, tecendo alguns comentários estranhos sobre brasileiras, colocando que Eu as vi, brasileiras são uma nossa. raça maldita e programadas para gerar confusão. Chamou de prostituta. Que as mulheres brasileiras são prostitutas. E vai ter gente falando assim, é verdade, todas as mulheres brasileiras só arrumam confusão. Capaz dessa galera falar que a própria mãe é puta. Ah, professor, foi em tom de brincadeira. Primeiro que eu não Ah, acho que é muita brincadeira, né, falar desse jeito, né? porra, Mas uma pessoa do meio diplomático, do meio oficial falar um bagulho desse? Ah, por favor, né? de novo, uma coisa, sei lá, é você fazer brincadeira pessoalmente, sei lá, com os seus amigos, com a sua família. Não acho que isso seja uma brincadeira, mas enfim, né? Outra coisa é um representante do governo americano se referir desse jeito às É. brasileiras. Isso pode sim trazer impactos. E de novo, cara, vocês podem ver que, né, que eu falo isso para todos os lados. Quando o Lula, por exemplo, estava falando mal do Trump, também falei, não é papel do chefe de Estado do Brasil ficar criticando o presidente do país, que é o nosso segundo maior parceiro comercial e o maior investidor estrangeiro. A gente pode fazer isso sim se ele começa a ameaçar nós. E vamos lá, né, senhor professor Ricardo Marcílio? Porra, os Estados Unidos estava. Já fazia muito tempo, desde da posse do Trump, ele falando que queria acabar com o BRICS, que queria acabar com o PIX, que queria acabar com a nossa parceria que a gente tem com a China. Então, assim, o Brasil tem o seu parceiro principal hoje, que é a China. Os Estados Unidos realmente é o segundo maior parceiro nosso. Aí o cara vem e fala assim: eu quero que o Brasil pare de fazer negócios com China, acabe com o Pix, porque está prejudicando nossos cartões de crédito e não sei o que, não sei o que lá. A gente pode e deve tecer críticas ao cara, principalmente vindo do chefe de Estado, no caso, o Lula. Então, sim, não é uma. Essas críticas ao Trump não é uma crítica isolada que o Lula acordou num dia e falou: vou chamar aquele pedófilo laranja de um pedófilo laranja. Não, teve um motivo. Não acho que faz parte. O Faz governo Trump parte. também não deveria se portar dessa maneira em relação a aliados geopolíticos. Mas foi aí que começou. Além disso, eu trouxe para vocês ontem que o Trump estuda fazer uma espécie de punição para alguns membros da OTAN. Primeiro que ele separou em OTAN do bem e OTAN do mal, o eixo, né, os países Ai, que maravilha, eu adoro ver essa coisa se partindo cada vez mais. Ô, vocês vão brigar na minha frente mesmo? que ajudaram os Estados Unidos, segundo o julgamento do Trump, e aqueles países que não ajudaram. E dentre os que não ajudaram, a gente tem a França, a gente tem o Reino Unido, tem a Espanha. Na Espanha, a possibilidade de suspensão ou expulsão, já disse que é praticamente impossível isso acontecer pela atual legislação da própria OTAN. Sim. E em relação ao Reino Unido é um pouco mais fácil, porque os Estados Unidos poderiam mudar sua postura geopolítica em relação ao reconhecimento de algumas ilhas, principalmente das Ilhas Malvinas ou das Ilhas Falklands. A gente sabe que os Estados Aí eu vou ter que colocar minha posição. Eu sou super a favor que as Ilhas Malvinas pertençam de fato à Argentina. E ainda nesse contexto que a gente tem com os Estados Unidos, até com Milley, né? Enfim. É tipo, foda-se, vai ser Malvinas sob o governo de Milley? Deixa ser, mano. Governos, presidentes são temporários. A soberania não deve ser temporária. Unidos adotam uma A Argentina é muito maior do que Milley. Mas nesse contexto, porque aí você coloca um racha dos Estados Unidos querendo reconhecer que as Malvinas são
da Argentina, e aí você cria um racha ainda maior contra o Reino Unido. Porra, do caralho, só melhora, só melhora. E aí vem aquele plano piloto falando assim, não, mas veja, talvez, tem uma hipótese, uma teoria na internet é que tudo isso seja um plano genial do Trump para que os países fiquem mais dependentes dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pelo amor de Deus, leque. O que esses países mais estão querendo agora é sair da cola do Trump, mano. Postura pragmática, ou seja, não defende nenhum dos dois lados, mas se cai para um lado, é para o lado britânico. É. Os americanos auxiliaram sim os britânicos na Guerra das Malvinas em 1982. Cusão. Trouxe para vocês no vídeo de ontem que, né, por coincidência, o senador que prestou, que fez a exigência que os Estados Unidos ajudassem os britânicos, era o Joe Biden. Não, mas calma aí. É em 1982. O Joe Biden já era senador já? O Biden é senador desde a década de 70 nos Estados Unidos, para vocês verem, né? E agora os Estados Unidos parecem dispostos a mudar essa postura. Claro, o Milley, da Argentina, é um grande aliado do governo americano, e o Keir Starmer tem brigas aí, né, com o governo dos Estados Unidos. A Argentina, que não é besta nem nada, já começou a aproveitar essa onda. O Javier, e isso que eu falo, né? A questão da reivindicação das Malvinas não é uma pauta de direita e esquerda na Argentina. É mais ou menos que nem esse Essequibo para a Venezuela. Não é direita e esquerda. Para eles é uma questão de sentimento de coesão nacional. O Javier Milei já começou a levantar a bandeira que, de fato, ele vai voltar a reivindicar de maneira mais enfática a soberania sobre as Malvinas. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho sobre a Europa, que eu acho que tem alguns pontos bem importantes. Primeiro que o Friedrich Merz, que anunciou ontem o seu plano, a sua estratégia militar contra uma eventual agressão russa, falamos sobre isso, né? A Alemanha voltando a ser uma grande potência militar, falou que a Alemanha nunca deixou de ser uma grande liderança mundial. Para mim, só de ter que falar isso já demonstra que pelo menos uma pulga atrás da orelha em relação a deixar de ser uma liderança aconteceu, né? O Macron também se pronunciou de maneira importante. Ele alegou que hoje o presidente russo, o dos Estados Unidos e o chinês estão contra a Europa. E por isso Ai, a China está contra a Europa. A China está ameaçando a Europa constantemente. A China está, está querendo invadir os próprios os europeus. Nossa Senhora. é necessário o despertar do continente europeu. A primavera europeia. Ainda deu a entender que num eventual conflito entre Turquia e Grécia, a gente sabe que os dois países disputam várias ilhas no Mediterrâneo, inclusive o Chipre, a França prestaria apoio à Grécia, que é um país europeu. Lembrando que a Turquia também é um país europeu, pelo menos uma parte, a Turquia é um país bicontinental, né? Território asiático e território também é europeu. É, mas a União Europeia até hoje não aceitou, né, a Turquia. A Turquia vem tentando já há um tempão entrar, entrar na União Europeia, né? Professor, por que, que ele está falando isso? Acho que em relação ao presidente russo, beleza, né? A gente tem o Putin e a Europa considera que tá A China tá quieta demais. Tem uma capa do The Economist que eles lançaram recentemente, que é a cara do Xi Jinping e o texto escrito: não atrapalhe o seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. É óbvio que a China vai estar quieta, gente. A China não tá precisando fazer nada. Vocês entendem isso? A China não está precisando mexer um dedo para destruir toda a hegemonia dos Estados Unidos e para dividir ainda mais a Europa. Tá ligado? Ela não precisa falar nada. O que ela vai fazer? Ela não precisa fazer nada. Eles mesmo estão se destruindo. sendo agredido aí por uma eventual guerra Rússia e Europa. Aliás, essa própria defesa feita pelos europeus, do ponto de vista militar mesmo, tem o grande inimigo, os russos. Do ponto de vista dos Estados Unidos, também acho que está bem claro. As críticas às lideranças europeias, a crítica à própria maneira como a União Europeia funciona, o ataque que são feitos às instituições europeias, as questões econômicas, bloqueios, sanções econômicas, a própria OTAN, retirada de apoio militar. Então, eu também acho que haja um ataque, né? Agora, do ponto de vista chinês, a gente pode falar, ontem mesmo, a China restringiu exportações de material de uso duplo para 7 empresas europeias, porque essas empresas europeias supostamente estavam pegando esse material de uso duplo, ou seja, civil e militar, e negociando com Taiwan. Mesma coisa que eles estão fazendo com os Estados Unidos, do tipo, a China não vai vender minerais raros para os Estados Unidos se eles forem usar isso na sua indústria bélica. E tá corretíssimo. Eu não vou vender
Porra, gente, eu não vou vender a pólvora pro meu vizinho colocar na bala que ele vai usar pra atirar em mim. A China já tinha adotado uma postura semelhante em relação a empresas americanas, Aí, alegando que empresas americanas que negociam esses materiais de uso duplo não podem ter acesso a produtos aí, ó, chineses. aí, ó, aí, ó, Lembrando que a aí, ó, Europa, aí, ó, aí, ó. ela já tem um certo respeito por essa questão, né? Já que não vende artefatos militares como caças, tal, há mais de 3 décadas Uhum. para Taiwan. Só que no próprio 20º pacote de sanções que está sendo aplicado contra a Rússia, a União Europeia fez coisas muito similares contra a China e contra Hong Kong também, que também é China, claro, né? O que que a União Europeia fez? Como suspeita que a China está ofertando esse material de uso duplo para os russos, tudo que for de uso duplo não vai poder ser comercializado com os chineses e também com Hong Kong. Aliás, esse 20º pacote de sanções contra a Rússia, ele veio bastante pesado, hein? Bastante pesado e pode promover, claro, uma crise na Rússia, mas também no continente europeu. A Rússia com mais de 5.000 sanções, tipo, mais um, meu amigo, mais um. Independente se o Macron está certo ou não, que a China está travando uma guerra, eu acho que é importante para os europeus. Se a guerra Rússia-Ucrânia fez a OTAN acordar, o próprio Macron falava, né? Que a OTAN era uma organização em morte cerebral. Agora, a Europa sendo excluída pelos americanos, com o eventual potencial de guerra contra os russos e com essas disputas econômicas e geopolíticas. Ah, gente, assim, desculpa, eu não tô falando assim que eu sou putinista, pelo amor de Deus, que, ai, Rússia, país melhor do mundo, que babá, mas aqui eu fico do lado da Rússia em questão dessa possível guerra contra a Europa, porque a Rússia em nenhum momento falou que ela quer entrar em guerra com a Europa. A Ucrânia, ela vem falando já faz muito tempo do tipo, gente, a gente vai ter que invadir a Ucrânia, vamos começar uma guerra com a Ucrânia. O conflito com a Ucrânia tá aqui, ó, tá latente, ó. Se continuar desse jeito, vamos. Entende? Eles avisaram por mais de uma década, mano. Por mais de uma década. Ficaram repetindo várias e várias e várias vezes. Tá ligado? Com a Europa não tem porra nenhuma. Ai, os russos vão invadir a Alemanha. Putin nunca falou nada sobre isso. Nunca falou nada. Tá ligado? É por isso que a China ser a fábrica do mundo foi o maior erro do império. Mão de obra barata agora tá custando caro. É que a China sempre pensou muito no longo prazo também, né? A construção dela se tornar a grande fábrica do mundo foi foi resultado dos planos quinquenais, da centralização, inclusive, do próprio Partido Comunista. E ela conseguiu. Conseguiu. Hoje a mão de obra da China já não é mais aquela mão de obra barata quando o Deng Xiaoping começou as suas políticas de abertura. Já não é mais. Cada vez mais a mão de obra da China vem sendo cada vez mais qualificada. E uma das mais bem pagas do mundo, tá? Só pra. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. O salário da China, assim, questão de salário mínimo, principalmente no setor industrial, é um dos que mais, se não o que mais cresceu nos últimos anos. Projeto de país, calma e constância. Mas é claro, né? Porque existem 9 partidos hoje na China, mas o partido centralizado que não muda nunca é um partido só, que é o Partido Comunista. Então é aquela coisa. Na China você pode mudar as políticas, mas você não muda o partido. Nos Estados Unidos, Brasil e outros países da Europa, você muda quantos partidos você quiser, mas as políticas continuam exatamente as mesmas. E aí, e aí a gente leva essa discussão pro Brasil. Como é que a gente vai conseguir fazer um projeto de país a longo prazo se, porra, agora tá o PT? Eu não tô falando que é pra gente ter o PT pra sempre, tá, gente? Mas agora vai ter o PT. Aí vamos supor que nessas eleições o PL volte. Aí voltou o PL. Aí na próxima eleição volta o PT de novo. Aí aparece um outro partido que a galera vai lá e enfia. Aí aparece outro e outro. E sempre esses partidos eles nunca vão estar conciliados um com o outro. Eles sempre vão estar com ideias contrárias, diferentes. Aí se tem um projeto no governo X, vem o governo Y e tira aquela proposta, tipo, volta atrás, aí bota outra, aí aparece o partido Z, aí faz a mesma coisa. Entende? E aí a galera vai falar que não, mas a gente tem a liberdade de escolher nossos representantes. Porra, não tá ajudando não, tá? Essa escolha de representantes, assim, a cada 4 em 4 anos não tá sendo muito benéfica, gente. Lamento. Rodrigo Carneiro mandou R$ 5. Seus gatos são assim também? Veja depois se der. Eu não tenho Reddit. O cara mandou um link do Reddit.
Eu tenho Reddit? Não tenho Reddit. Eu não consigo ver porque eu não tenho Reddit. Lamento, meu amigo. Eu precisaria criar uma conta. Eu não tenho Reddit. Vocês usam Reddit, gente? Oh, Maui, foi mal. Banqueiro manda no Brasil. O curto prazismo para gerar lucratividade para cheirador de renda. Para cheirador de renda é o que manda por aqui. O nome disso é capitalismo. Yeah. Cada vez mais o capitalismo vai querer prazos mais curtos. Prazos mais curtos para ter o máximo de rentabilidade. É sempre assim. Bem-vindos ao capitalismo, rapaziada. Cheirador não só de renda. Enfim, vamos terminar aqui do Marcílio. Com os chineses, talvez tenha percebido o quão importante é investir no setor militar e tentar promover acordos multilaterais com outros países. Por exemplo, o acordo Mercosul-Europeia. Só que aí temos problemas. Entra o viés protecionista, principalmente de alguns países europeus. A gente fala muito da França, e com toda razão, né? A França é bastante protecionista no setor agrícola, mas a Polônia também é. E não por coincidência, são dois grandes produtores agrícolas do continente Curva. europeu que têm preocupações em relação a produtos agrícolas do Mercosul entrando livremente no mercado europeu. O acordo Mercosul-Europeia, ele está assinado, tem que passar por algumas verificações, mas ele vai passar a valer a partir do dia 1º de maio de maneira provisória. Lembrando que por parte do Mercosul, tudo já foi acordado, o Congresso brasileiro, o Congresso argentino, uruguaio já aprovaram. Na União Europeia ainda falta passar por as últimas legislações, mas como está praticamente acordado, com a Itália dando apoio, a Giorgia Meloni aparentemente curtiu, né? O acordo Mercosul-Europeia, ele vai passar a valer. A Polônia vai judicializar o processo. A Polônia alegou que vai entrar na justiça contra o acordo Mercosul-Europeia, alegando riscos à segurança alimentar, à proteção do consumidor e o mercado interno. Vai entrar no Tribunal de Justiça da União Europeia, o que pode, claro, prejudicar a possibilidade desse acordo. Gente, esse acordo da União Europeia-Mercosul não é nem um pouco benéfico para nós. A gente só vai impulsionar a venda do agronegócio, dos nossos commodities para a Europa, mas só. E a gente vai vender, sei lá, tipo, soja mais barato para a Europa. Só vai aumentar a nossa lógica de agroexportador. Não vai mudar muita coisa. Não muda nada, a na Europa verdade. precisa diversificar mercados. Mas alguns países protecionistas, principalmente nas questões agrícolas, podem atrapalhar esse processo. Eu quero mais é que a Europa se exploda. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Deu sim, meu querido. Valeu!